Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Quem tá falando com vocês aqui é o Blogueirinho da Química, isso mesmo! E no vídeo de hoje eu vou dar uma dica importantíssima. Mas olha, em segredo, hein? Vamos descobrir se a sua gasolina está adulterada ou não. Você nunca recebeu essa dica? Então fica até o fim desse vídeo que você vai receber essa dica importantíssima. Mas essa roupa aqui ela não é boa pra isso, então... Agora sim, hein? Vamos lá? Bom, pessoal, então para esse experimento nós vamos precisar de 2 provetas com 25 ml de gasolina de postos diferentes, 2 beckers com água e um bastão de vidro, ok? É hoje que vão descobrir que você é fake. Fake nada, tá mó bonzão, prontinho para uso. Bom, pessoal, então eu vou pegar aqui um becker com água e vou colocar dentro da proveta até completar 50 ml. Na outra proveta eu vou fazer o mesmo procedimento, até completar 50 ml. Daí, com o auxílio do bastão, eu vou mexer e vou deixar em repouso por alguns minutos e depois eu mostro para vocês. Bom, pessoal, então depois de um tempo está aqui o nosso resultado. Então agora nós vamos para os cálculos. Mas antes precisamos saber que o teor de álcool permitido na gasolina varia de 20% a 24%. Então na proveta 1 nós temos esses dados iniciais e finais. E percebemos que temos 6 ml de etanol presente em 25 ml de gasolina. Ou seja, ao fazer a regrinha de 3, descobrimos que esse valor corresponde a 24%, ou seja, está dentro do permitido. Já na proveta 2, nós descobrimos um valor de 11 ml de etanol presente em 25 ml de gasolina, que ao fazer as contas, percebemos que esse valor corresponde a 44%. É muita coisa. Gente, olha, depois dessa dica maravilhosa, eu acho melhor a gente começar a repensar em que postos nós vamos começar a abastecer os nossos veículos, hein? Mas o vídeo de hoje não para só nessa dica. Aqui nós temos o Sempec, que é um centro de análise de combustível vinculado à Fundunesp com seu prédio aqui em Araraquara. Eles criaram um aplicativo chamado Posto Fiel, que nada mais é do que um aplicativo que nos indica quais são os postos que contêm combustíveis de qualidade. Pode usar sem medo, hein, galera? Bom, mas antes de finalizar esse vídeo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que ao misturar a água e a gasolina, as duas substâncias não se misturam, hein? Me responde aí, hein? Eu volto no próximo vídeo. Tchau! Teste. 1, 2, testando. Oi, pessoal do primeiro B, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de introdução com o Luiz Gustavo. E agora, eu e a Gabi vamos relembrar alguns conteúdos importantes com vocês. Então, para começar, eu vou fazer uma pergunta. Vocês sabem qual é a polaridade da molécula de água e da molécula de octano? Então, bora relembrar alguns conteúdos para a gente conseguir responder essa pergunta. Te vejo na próxima aula. Essa daqui é uma molécula de água. Ela é composta por um átomo central, o oxigênio, e 2 átomos de hidrogênio. Eles são ligados através de uma ligação covalente simples. Qual é a polaridade dessa ligação aqui? Qual é a polaridade dessa ligação? Qual é a polaridade da molécula como um todo? E o que a geometria dessa molécula tem relacionado com a polaridade? Então vamos lá relembrar. Vocês recordam da fila de eletronegatividade? O flúor, o oxigênio, o nitrogênio, aí depois tem o cloro. A gente pode ver que o oxigênio é o segundo átomo mais eletronegativo da tabela periódica. Como ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele tem a capacidade de atrair mais elétrons para ele, deixando o hidrogênio parcialmente positivo. Então, o hidrogênio fica parcialmente positivo e o oxigênio vai ficar parcialmente negativo.
Desse outro lado, ocorre a mesma coisa. Como o oxigênio é mais eletronegativo do que esse hidrogênio, ele vai atrair elétrons para perto dele, deixando o hidrogênio parcialmente positivo e ele parcialmente negativo. E a molécula como um todo? Será que ela é o quê? Polar ou apolar? Então, como o oxigênio atrai os elétrons para ele, ficando parcialmente negativo, e o hidrogênio parcialmente positivo, a gente pode concluir que essa é uma ligação covalente, simples e polar. Mas a molécula como um todo, qual é a polaridade da água? Vamos analisar então. Lembram que o oxigênio está lá na família 6A. Isso significa que ele tem 2 elétrons na camada de valência e ele tem 2 pares de elétrons aqui em cima. O nosso amigo hidrogênio, ele é lá da família 1A, ou seja, ele tem 1 elétron de valência só. Então, o que vai acontecer aqui? O par de elétrons do oxigênio vai causar uma repulsão nos átomos de hidrogênio. Então, isso significa que a nossa geometria dessa molécula de água é angular. Vamos unir as nossas informações. Primeiro, o nosso átomo de oxigênio, ele é muito eletronegativo, então ele está atraindo todos os elétrons para ele. Além disso, ele tem 2 pares de elétrons aqui que deixam esse ambiente mais parcialmente negativo e, além disso, causa repulsão dos átomos de hidrogênio. Então, gente, essa parte da molécula está muito eletronegativa. E agora eu vou mostrar para vocês uma imagem que vai demonstrar bem isso, para a gente enxergar. A parte de cima, que está em vermelho, mostra que a região está rica em elétrons. A parte em azul mostra que está pobre em elétrons. Então essa nuvem eletrônica vai mostrar aqui pra gente que a densidade de carga dessa molécula. Ou seja, nós temos a molécula de água, ela é uma molécula polar, porque ela tem a formação desses 2 polos aqui. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, mas o seu principal constituinte é o octano. Por isso, para efeitos das nossas discussões, nós usaremos, todas as vezes que tratarmos de gasolina, a molécula de octano como base. Da molécula do octano, da molécula do metano, mas e a polaridade? Bom, para chegarmos na polaridade, precisamos retomar alguns conceitos, como a geometria da molécula, a eletronegatividade dos átomos e o momento dipolar resultante. Primeiramente, é muito importante que a gente saiba desenhar a molécula na sua forma tridimensional. Ou seja, a gente precisa saber a sua geometria e como representá-la. O metano, ele tem uma geometria tetraédrica. O software, que nós usamos aqui, ele já dá a geometria do metano e já desenha pra gente a molécula. Porém, quando a gente for desenhar no caderno, é importante que nós saibamos fazer isso. Feito isso, agora nós iremos analisar todas as ligações da molécula e a eletronegatividade dos átomos. Aqui nós temos um carbono ligado a 4 hidrogênios. De acordo com a nossa tabelinha da eletronegatividade que está aparecendo aqui embaixo, o carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, correto? Então, o carbono terá uma carga parcial negativa, enquanto o hidrogênio ele vai ter uma carga parcial positiva. E com essa informação da eletronegatividade, nós obtemos outra informação super mega importante, que átomos diferentes fazem ligações polares, pois há diferença de eletronegatividade. Ou seja, quando a gente tem átomos iguais, nós temos ligações apolares. Por quê? Quando eu estou ligando um carbono com outro carbono, eu não tenho diferença de eletronegatividade. Mas aqui no caso, nós estamos
tendo ligações entre carbono e hidrogênio. Então, há essa diferença de eletronegatividade. Então, a ligação, prestem bem atenção nisso, a ligação entre carbono e hidrogênio é polar. Ok. Por último, o que a gente precisa analisar? A gente precisa desenhar os vetores do momento dipolar das ligações. Como vocês podem ver, tá tudo desenhadinho aqui, né? Os vetores. E a gente tem que fazer a soma vetorial para ter o momento dipolar resultante. Se o momento dipolar for igual a zero, a molécula é apolar. Se o momento dipolar resultante for diferente de zero, a molécula é polar. Mas como que eu desenho esses vetores? Bom, os vetores eles são desenhados para cada uma das ligações e sempre apontam para o átomo mais eletronegativo. Como vocês podem perceber, está sempre apontando para o carbono de todas as ligações aqui, os nossos vetores. Os três vetores de baixo do nosso hidrogênio 1, 4 e 3, eles se somam e têm o mesmo valor, sentido, mas a direção oposta que o vetor do hidrogênio 2. Então, eles se anulam. E dessa forma, a molécula ela é apolar. Nós podemos comprovar isso também quando a gente coloca o momento dipolar molecular. Vocês podem perceber, não há momento dipolar molecular. Quando nós colocamos o mapinha do potencial eletrostático, que não há diferença, não tem polo, não há uma densidade eletrônica também, porque não tem carga positiva e carga negativa. E quando a gente faz toda essa análise para a molécula do octano, nós chegamos na mesma conclusão. Trouxe uma molécula de água e outra molécula de octano para vocês compararem uma com a outra.